Sabe, há um outro episódio, porque para hoje eu separei alguns textos e alguns momentos descritos da palavra de Deus, para que nós tenhamos em mente que nós não estamos falando de pouca coisa. E além de nós termos condições de perdoar, sim, deixa eu dizer aqui uma coisa para você, sem medo de errar. Jesus não diria para nós perdoarmos, sabendo que nós não teríamos habilidade para perdoar, tendo conhecimento dele e sendo possível nele. Ele não teria dito para que nós perdoássemos uns aos outros, assim, levianamente, aleatoriamente. E mesmo pessoas que não são cristãs, mesmo pessoas que não consideram, que nós consideramos, em termos da palavra de Deus, da atuação do Senhor, da unção do Espírito, mesmo pessoas comuns que digo, sem essa experiência religiosa e comumente também passam pelas mesmas aflições que nós passamos, também elas sofrem injustiças, também elas são muitas vezes provocadoras de dor e ofensas a outras pessoas, porque somos todos humanos, porque somos todos sujeitos a circunstâncias assim, de ferirmos e sermos feridos. Mesmo estas pessoas que não contam com o espiritual, mesmo estas, se elas quiserem, elas podem sim perdoar quem lhes ofendeu, quem lhes feriu. E pensando desta maneira, que não são somente os cristãos que podem perdoar ou que conseguem perdoar. Não somente os religiosos trabalham com o tema perdão e são eles, então, os únicos a terem capacidade de perdoar. Não, não. Mesmo pessoas que apenas se decidem a perdoar, elas são capazes de perdoar, porque primeiro você entende ser capaz de ser mais nobre do que tem sido enquanto se submeter às acusações tanto dos inimigos quanto as acusações delas mesmas, sobre si mesmas. Nós temos que levar em consideração que nós, se quisermos, se nos colocarmos com intenção, com dedicação, com resolução, em tocar a nossa vida, em levar adiante projetos, em construir uma nova história, em liberar pessoas que nos fizeram mal e nós mesmos nos liberarmos para prosseguir a nossa vida, a nossa história, se fizermos assim, pela graça de Deus, nós estamos aptos a perdoar. Mas também os que nem contam elas conscientemente com a graça de Deus, mas a graça de Deus atua sempre. Mas você me entende? Mesmo pessoas que não são religiosas são capazes de perdoar. Isso significa dizer que quando nós nos decidimos, nós somos habilitados para sermos melhores do que nós somos quando nós estamos submetidos ao ódio, ao ressentimento, à raiva, à mágoa. E sabe de uma coisa? Nós muitas vezes não sofremos por causa daquilo que nos fizeram exatamente. Nós sofremos por causa do que nós sentimos. Já parou para pensar nisso? Chega uma hora que você precisa reconhecer que já não é mais o que me fez. Já não é mais o fato em si, mas o que eu sinto sobre o fato. É o que eu sinto sobre o fato, é o que eu penso sobre o fato que vai me fazer sofrer. Se nós atuarmos decididamente a mudar nossa forma de pensar a respeito daquilo que nos aconteceu, se nós mudarmos o nosso modo de entender, de compreender, a nossa leitura, se mudarmos a leitura sobre o fato,
aqui dentro da gente, o meu pensamento a respeito daquilo. Se eu procurar um outro ângulo, uma outra forma de considerar o ocorrido, eu começo a alterar o meu sentimento. Eu começo a modificar o meu sentimento, porque não é necessariamente o fato em si que me machuca, mas o que eu penso, era aí minha expectativa que estava envolvida. Por exemplo, uma traição, é porque a expectativa era de fidelidade eterna. A expectativa era de que nunca aquilo houvesse ocorrido. Mas você nunca considerou que o que aconteceu acontece com outras tantas, tantas e tantas pessoas e que essas tantas e tantas, tantas outras pessoas não morreram por causa daquele fato ocorrido. Elas sofreram, mas elas superaram e elas estão aí, tocando a vida. E tem N histórias de pessoas que superaram e estão hoje muito mais felizes do que foram antes. Mas naquele tempo em que nós nos dedicamos à ofensa cometida contra nós criamos e nós temos pensamentos, então, agora, alimentados a respeito daquele fato ocorrido, e esta minha leitura, este meu pensamento, é que vai nutrir os meus sentimentos, as minhas emoções, que ficarão corroendo a mim mesma aqui dentro. Esta lembrança ou esta interpretação ao ocorrido, a este fato, o que vão dizer, que vergonha, vergonha das pessoas, vergonha da minha família, o sentimento de rejeição que já existe em todos nós, agora ele toma uma proporção absurda, e enfim, as leituras que a gente faz a partir daquilo que é nosso, que nós somos, que nós sentimos, que nós vivenciamos nessas experiências nossas particulares. Se nós mudarmos nossa forma de enxergar aquele fato, se mudarmos a nossa leitura sobre aquele ocorrido, digo isso para você mais uma vez entender que a responsabilidade de perdoar está em nossas mãos, porque acontece aqui dentro da gente. Por exemplo, pessoas com dificuldade de perdoar outras porque as outras nunca reconheceram, porque as outras nunca pediram desculpas. Fulano nunca reconheceu que errou. Meu marido nunca reconheceu, minha esposa nunca reconheceu, e você fica trabalhando a dor em cima do fato de a outra pessoa nunca ter reconhecido.